Olá, alunos, tudo bom com vocês? Vamos continuar o nosso capítulo 2, que fala sobre operações com números naturais. Para continuarmos nesse capítulo, vamos agora para multiplicação e divisão. Lembrando que na aula passada nós falamos de adição e subtração. Mas antes de continuar com a multiplicação e divisão, eu deixei para a aula de vocês do início de adição e subtração um desafio. Vocês lembram do desafio? Então, o desafio foi esse. Primeira questão do desafio. Siga as dicas e descubra o nome e a classificação das crianças na gincana da escola. Com isso, eu tenho aí alguns exemplos. Desses exemplos, eu tenho 1. Lorena ficou classificada entre Fabiano e Marcos. 2. Denise não é a terceira nem a quarta colocada. O 3. Larissa não está em último lugar. 4. Fabiano não foi o primeiro lugar, mas teve uma ótima classificação. E o 5. Marcos não foi o primeiro lugar, nem o último. A pergunta é: quem ficou em primeiro lugar? Observem, leiam mais uma vez e veja. Você fez na aula passada, então já deve ter a resposta. Então vamos comigo. Lorena ficou classificada entre Fabiano e Marcos. Mas vamos ver os itens aqui. Os itens só falam o seguinte: o item A foi a Lorena, o item B, a Denise, o C, Fabiano, o D, o Marcos e o E, a Larissa. O item 1 fala: Lorena ficou classificada entre Fabiano e Marcos. Vamos deixar aí de stand-by. O item 2, Denise não é a terceira nem a quarta colocada. Opa! Se Denise não é a terceira nem a quarta, ela pode ser tanto a primeira, a segunda ou a quinta. Mas terceira e quarta já não é ela. A Larissa não está em último lugar. Coisa boa, a Larissa não está em último lugar. Então já vamos saber que ela não está em último. Então ela pode ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. O Fabiano não foi o primeiro lugar, mas teve uma ótima classificação. Com isso, se eu sei que Fabiano não foi o primeiro lugar, então eu já descarto o item C, porque ele não foi o primeiro lugar. Marcos não foi o primeiro lugar, nem o último. Também vou descartar o Marcos. Descarta a letra C e a D, porque nenhum dos dois não foi o primeiro lugar. Então, o que resta? Esses 3 itens aqui. Se o Fabiano não for o primeiro lugar e nem o Marcos, eu tenho aqui, ó, Lorena fica classificada entre Fabiano e Marcos. Se a Lorena está entre Fabiano e Marcos, a Lorena também não é o primeiro lugar, porque ela está no meio dos dois, porque nenhum dos dois foi o primeiro. Exemplo: se o Fabiano fosse o primeiro, a Lorena estava aqui e Marcos era o terceiro. Se Marcos fosse o primeiro, a Lorena estava aqui e depois vinha o Fabiano. Mas só que nenhum dos dois foi o primeiro. Então eu já vou descartar o item A, a Lorena. Descarto o C, Fabiano, e descarto o D, o Marcos. Eu fico com a Larissa e a Denise. Venho aqui para a Denise. Denise não é a terceira e nem a quarta. Poxa, se a Denise não é a terceira e nem a quarta, e Lorena está no meio de Fabiano e Marcos, consequentemente, a Denise será a quinta. Ah, Laírton, por que ela é a quinta? Porque a Larissa não está em último. Se ela não está em último, ela está em primeira, porque a Denise não é a terceira e nem a quarta. Então é a quinta, porque eu tenho Lorena, Fabiano e Marcos. Se nenhum dos 3 está em primeiro, então eu tenho segundo, terceiro e quarto. Quinto a Denise e a Larissa sendo a primeira.
Então a resposta certa é Larissa. Vamos aqui para a próxima. Corte uma torta em 8 pedaços, fazendo apenas 3 cortes. Basta fazer 2 cortes verticais e um corte horizontal. Ou seja, ao fazer 2 cortes verticais, pode ser em forma de X, a torta estará dividida em 4. Quando for feito o corte horizontal, o número de pedaços será multiplicado por 2, ou seja, terão 8 pedaços, depois de ter apenas 3 cortes. Um exemplo, essa torta aqui abaixo. Eu vou fazer um corte em X, um corte, segundo corte. Eu obtive 4 pedaços. Vou fazer o terceiro corte na horizontal, horizontal. Essa horizontal faz com que eu divido o bolo em 2. E eu tenho 4 pedaços em cima e 4 pedaços embaixo. E a última pergunta diz: Maria está organizando sua festa de aniversário e encomendou 150 coxinhas, 80 empadas e 70 bolinhas de queijo. Na festa do ano anterior, ela não comprou bolinhas de queijo e pediu quantidades iguais de coxinhas e empadas. Sabendo que Maria encomendou exatamente a mesma quantidade total de salgadinhos nas 2 festas, qual foi a quantidade de empadas da festa do ano passado? Então vamos lá comigo. Eu tenho uma informação. A festa desse ano, ela encomendou 150 coxinhas, 80 empadas, 70 bolinhas de queijo. Se eu somar 150 mais 80 mais 70, eu vou ter 300 salgadinhos. Mas na festa anterior, ela fez o seguinte: se nas 2 festas ela comprou a mesma quantidade total de salgadinhos, no ano passado também comprou 300 salgados, sendo apenas coxinhas e empadas em quantidade iguais. Então a diferença está que nesse ano ela comprou 70 bolinhas de queijo e ano passado não tinha essas bolinhas de queijo, mas tinha 300 salgados. Com isso, a pergunta é: qual foi a quantidade de empadas da festa do ano passado? Se eu tenho 150 coxinhas, 80 empadas e 70 bolinhas de queijo. Então, essas bolinhas de queijo, ano passado não foi comprada. Então, eu tenho que saber que esses 70 bolinhas de queijo foram empadas, porque ela comprou ano passado 150 coxinhas. E se foi 300 salgados, eu tenho a metade, 150. Com isso, então ela comprou 150 empadas, porque 150 empadas mais 150 coxinhas, eu vou ter a mesma quantidade desse ano, que é 300 salgados. Vamos lá para a multiplicação e divisão. Veja o próximo vídeo.